Olá, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Estamos mais uma vez aqui diante do canal Evangelho Submerso. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido, dá um like, se inscreva, compartilha com seus irmãos, amigos. Aqui vamos estar postando frequentemente alguns estudos aprofundados da Palavra de Deus. O assunto a ser explanado hoje, nós vamos tratar sobre o efeito de um avivamento. Embora muitos tenham confundido o avivamento com emocionalismo, onde manifestações momentâneas, eles estão agregando a plenitude do poder de Deus, sendo que a maior evidência do avivamento é quando esse vai produzir conversão, transformação de vidas. Não há avivamento que não passe pela palavra. A palavra de Deus é a base, é a estrutura. E todo o avivamento, ele vai causar uma transformação nas pessoas. Como base, eu trago o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, onde todos aqueles que estavam dentro do cenáculo receberam uma descarga sobrenatural e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas, todavia, ao lado de fora, Pedro agora está pregando uma mensagem. E o texto vai dizer que mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: porque o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. Que poder é esse que Paulo está dizendo? É o poder sobrenatural, é a essência do Espírito Santo. Então, eu não tenho o direito de buscar avivamento para a minha vida, apenas para eu atingir um crescimento espiritual. Não, avivamento tem que ser compartilhado com as pessoas. E o avivamento, ele tem que produzir conversão. A palavra avivar, ela vem do latim vivus, que significa tornar-se mais vivo. Quando Jesus, ele vai derramar o Espírito Santo, o nosso Consolador, ele deixa essa essência, essa dádiva para a igreja. Interessante nós relatarmos o significado da palavra igreja. Vem do grego eklésias, que significa chamados para fora. Olha que interessante, nós somos tirados para fora do mundo, viemos para a denominação chamada igreja, muitas placas, algumas pentecostais, inclusive sou de uma igreja pentecostal, mas amo estudos tradicionais, escritores mundiais, teólogos, que muito trazem crescimento espiritual para nossas vidas. Mas sem falar de placa de igreja, denominação pentecostal ou neopentecostal, nós aprendemos que temos que sair para o lado de fora, nós temos que levar para fora a palavra de Deus, nós temos que levar para fora a essência do poder de Deus. Não é receber e guardar, é receber e compartilhar o avivamento. Enquanto uma igreja está desperta, há uma igreja aí fora adormecida, que precisa urgentemente receber o poder de Deus. Eu quero trazer esse estudo e deixar aqui algumas experiências que eu fui cavar um pouco na história. Eu quero deixar para os irmãos alguns segredos do avivamento. A história aponta para o dia 6 de abril do ano de 1906, um personagem que ficara marcado na história, chamado William Seymour. Essa data a qual citei, foi derramada uma descarga espiritual, um reavivamento, fenômeno chamado avivamento da Rua Azusa. Mas entende bem, todo o avivamento ele tem um processo. E conta-se historiadores
que William Seymour, sabendo de um avivamento que acontecera ao país de Gales, ele começa a buscar ao Senhor para que sua nação, Estados Unidos, recebesse esse poder também. O livro a qual estamos falando vai dizer que uma certa feita, Seymour e outros amigos alugam um auditório e lá começam a tirar tempos de oração. E uma visão, Jesus entrega a ele um mistério. Ordena que William Seymour e outros amigos, outros obreiros, saiam às ruas entregar centenas de milhares de folhetos. O que eu aprendo com isso? Avivamento requer esforço. Avivamento requer evangelismo, missões. Você está entendendo? Por que desse estudo? O avivamento vai produzir em você um confronto contra o seu eu, um confronto contra a zona de conforto. E assim, quanto mais a disposição nascer em mim, nascer em você, entregarmos folhetos, evangelizarmos, convidarmos pessoas, mais breve esse poder vai se manifestar. Pois bem, a história aponta que nessa data, 6 de abril de 1906, missionários do mundo todo sentiram o desejo ao coração de embarcar a Califórnia. E todos juntos, comovidos na mesma direção do Espírito Santo, chegaram a essa rua. E Deus se manifestou, marcou a Califórnia com o poder dele. 4 anos depois, no ano de 1910, 2 suecos desembarcam ao Brasil. Uma mulher chamada Celina Albuquerque recebe o poder do Espírito Santo. Aqui inicia-se o movimento desse avivamento também no Brasil. Olha que interessante. Já eu vou entrar na história de um homem que marcou gerações. Mas eu quero falar para você. Sabe esse avivamento que chegou no Brasil em 1910? Uma mulher foi selecionada por Deus para multiplicar esse poder à nossa nação. Infelizmente eu tenho que te dizer, e você há de confirmar comigo, os séculos se passaram, os tempos se passaram, e esse avivamento já não tem mais a sua essência. Hoje observamos homens, mulheres, ministros, brincando com o poder de Deus, brincando com as evidências de Deus. Mas Deus, Ele está aqui nos alertando, nos levantando em uma geração e dizendo, o poder de Deus, quando é manifesto, ele causa transformação. Que nós possamos ser transformados pelo poder e pela glória de Deus. Irmãos, a história aponta para um personagem chamado George Whitefield, nascido na Inglaterra no ano de 1714. Esse homem ele vai regressar ao ministério aos 21 anos de idade, quando ele se converte ao cristianismo. George Whitefield ele vai se formar em um seminário teológico, em uma universidade mundialmente conhecida, a de Oxford. Ele vai pregar mais de 30 mil sermões ao longo do seu ministério, mais ou menos 2 sermões por dia. Mas, segundo os historiadores, eles atestam que o sermão que mais Whitefield gostava de ministrar era o encontrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que nascido da carne é carne, o que nascido do Espírito é Espírito. Vou deixar você entender como rápido foi desenvolvido o ministério na vida desse homem. E ele deixa aqui uns mistérios para nós. Primeiro, abrir mão do eu, reivindicar dos manjares desse mundo, negar a si mesmo, nascer do Espírito e não nascer da carne. George Whitefield, ele ficou conhecido mundialmente
e até os dias de hoje, como o maior evangelista dado à igreja. Comentaristas vão dizer que ele não nasce simplesmente. Deus presenteia a terra com Dwight Whitefield. Charles Spurgeon, na sua vez, ele vai dizer que outros homens perto de Dwight Whitefield aparentavam estar vivos pela metade. Olha que poder maravilhoso, que avivamento espetacular na vida desse homem. Mas vamos continuar falando um pouquinho da sua cultura. Historiadores apontam que George Whitefield, ele orava no mínimo 2 vezes por dia. E esse 2 vezes por dia se equivale a horas, cada período. Ele amava estudar a palavra de Deus, porque ele sabia que não há avivamento sem um entendimento, sem uma cultura bíblica. Um dia ele vai dizer assim: aprendi a ler a Bíblia de joelho e descobri como um sabor de mel ela tem. Você sabia que isso é um mistério? Eu apliquei isso na minha vida. Leia a Bíblia de joelho, faça leitura, faça estudos pontuais, mas leia a Bíblia também ao todo. Inicia-se a Bíblia. Quer iniciar do Velho Testamento? Leia o Velho Testamento inteiro, dá sequência ao Novo, ou inicia-se do Novo, como eu tenho por costume, depois dá sequência ao Velho Testamento, e se possível, leia a Bíblia de joelho. Entra em um estado de oração, clame a Deus. Antes de fazer uma leitura, ore ao Senhor para te dar entendimento e para bloquear toda ação inimiga, para tirar a interpretação de Deus da sua palavra. George Whitefield, ele começa a entender a necessidade de uma consagração. Ele se cobrava um alto nível perante a Deus. Ele buscava ter um sentimento inextinguível pela palavra. Que é isso? Algo que não poderia ser quebrado por nada. Você sabia que é esse o desejo que nós temos que ter pela palavra? Para que ela possa ser revelada aos nossos corações. Reserve um tempo para Deus e não negocie com nada, para o avivamento acontecer e não ser apenas um estado emocional na sua vida, seja uma corrente contínua e que você possa impactar gerações através desse avivamento. A história diz que George Whitefield amava servir a Deus. Um dia ele faz um pedido ilustre, diferente. Ele fala assim: Senhor, me permita, quando eu morrer, que eu venha morrer em cima do seu altar, pregando a tua palavra. A história diz que uma certa feita, já conhecido mundialmente, Whitefield vem pregar na América do Norte. E toda a cidade sabendo que no domingo pela manhã ele estaria pregando. Um dia antes, já no sábado, eles fazem um alvoroço à casa que George Whitefield estava hospedado. George Whitefield estava na casa dos pastores, que ele iria ministrar no dia seguinte, participando de um jantar. E de repente um grande barulho do lado de fora. Uma multidão querendo ao menos ver a face de George Whitefield. Os pastores locais, donos da propriedade, vão fazer uma pergunta: Whitefield, você quer que nós expedimos? Mandamos essa multidão embora. Aí o homem de Deus, cheio do poder de Deus, ele vai surpreender a todos, inclusive muitos da nossa geração. Eu sou pregador itinerante, não estou aqui questionando, generalizando, mas há uma geração levantada atrás de status, atrás de poder próprio, manifestação de Deus em si mesmo, para que a tua glória, a tua honra venha a brilhar. George Whitefield ia pregar em uma grande igreja no outro dia, mas ele não estava preocupado. Ele estava preocupado com o momento, com as pessoas que Deus colocara à frente dele para receber o avivamento que Deus tinha também introduzido nele. Um dia John Wesley vai dizer: eu procuro me incendiar e as pessoas vêm me ver pegando fogo. Esse é o mistério. Busca a unção, busca a essência,
busca o fogo. E as pessoas vão vir atrás de você, te ver incendiar da glória de Deus. Whitefield sai à janela. Não tinha microfone, não tinha câmera, não tinha status, não tinha mídia, não tinha imprensa. Somente uma multidão atrita atrás de receber a palavra de Deus. Ele começa agora a ministrar a mensagem em alta voz. Ele começa a gritar para que todos recebessem a mensagem. A história diz que quem estava do lado de fora começa a chorar, começa a se derramar, começa em estado desesperador se render aos pés de Jesus. Pecados agora são perdoados, pessoas agora começam a pedir perdão. E o nome de Deus se manifesta. George Whitefield, ele se entrega tanto para Deus, que a história diz que ele começa a sentir uma falta de ar, ele começa a sentir um incômodo, e ali ele morre, fazendo a obra de Deus. Não esperou o grande congresso chegar ao outro dia, porque quem é avivado, quem produz avivamento, ele vai compartilhar onde ele está. Aí na sua casa, aí na sua rua, no seu bairro. Não espere chegar uma grande promoção espiritual. Entregue o que você tem hoje para a pessoa que mais está próximo de você. Deus, ele honrou George Whitefield. Entregou até a forma que o Whitefield queria morrer. Ele pregou e morreu pregando. Eu deixo esse resumo da história desse homem e esse breve estudo sobre avivamento. O avivamento, ele está aí dentro de mim, está aí dentro de você. É necessário que eu e você coloque para fora, que nós possamos produzir esse avivamento e possamos compartilhar com as pessoas. O avivamento vai produzir renúncia, vai produzir entrega, vai produzir humildade, vai produzir temor, vai produzir respeito ao próximo, vai produzir amor, reconciliação, perdão. Se você está enquadrado em todos esses quesitos, eu te garanto, você é uma pessoa avivada. Mas se você falta algum quesito, faça uma reflexão e peça para o Espírito Santo te ajudar a consertar. Fique com essa palavra. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilha. Evangelho Submerso é o nome. Em breve vou estar deixando outro estudo para o nome de Deus ser glorificado através de nossas vidas. Shalom. Deus abençoe a todos.